Boate Kiss, você se lembra? Faz 11 anos dessa tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram, mais de 600 pessoas ficaram feridas. É a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, dentro de uma casa noturna, jovens que perderam a vida de uma maneira absolutamente irresponsável por parte das condições oferecidas no estabelecimento. Pois bem, ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, manteve a validade do julgamento que aconteceu em 2021 e condenou 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss. Eles foram condenados a penas que variam entre 18 e 22 anos de prisão. Só que de 2021 para cá, nós tivemos 2 decisões judiciais que anularam o julgamento. Uma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a outra do Superior Tribunal de Justiça. Agora, o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Dias Toffoli, valida o julgamento que aconteceu em 2021 e traz para nós uma resposta a respeito desse caso, que há 11 anos assola as famílias que cobram por justiça. Eu vi ontem a declaração do pai de uma das vítimas dizendo: vale a pena lutar, vale a pena insistir, vale a pena não desistir. E em momentos como esse, nós acabamos, claro, concordando com essa declaração. Se não fosse a insistência dessas famílias, se não fosse a luta que travaram e deixaram prioridades da vida para tratar dessa questão. É claro que o dano principal não tem como ser reparado, não tem como trazer a vida desses jovens de volta. Mas é claro que há um sentimento de um pouco de alívio quando você vê que a justiça está analisando esse caso que chocou o país e principalmente essas famílias. Quais eram as alegações para se alegar o julgamento popular? E aqui nós estamos falando do crime de homicídio. O crime de homicídio vai parar no júri popular por uma determinação da nossa Constituição. E não é à toa. O júri popular é a tradução mais fiel ao princípio de democracia que temos, dos próprios pares fazerem um julgamento daquele que está sendo acusado por um crime grave. E não há, convenhamos, crime mais grave do que o crime da pena capital, aquele que tira a vida de uma pessoa, de um ser humano. Por isso, nós tivemos o Tribunal do Júri formado e o Conselho de Sentença, segundo a nossa Constituição, é soberano para deliberar sobre o fato concreto. A dosimetria da pena, as questões relacionadas ao processo podem ser discutidas, mas o veredito do júri só pode ser modificado, anulado e descartado se houver uma denúncia muito grave de um envolvimento que contraria a legislação. O que, convenhamos, não houve nesse caso e nós lutamos aí por um tempo sem justiça. Isso sem falar do período antes desse julgamento. Vocês devem se lembrar que o Ministério Público, em um determinado momento, foi para cima da família das vítimas, processou familiares de 3 vítimas por calúnia. Houve uma briga do Ministério Público com a família das vítimas. Veja só, as vítimas, os pais das vítimas sendo processados pelo Ministério Público. Nesse caso, que caso absurdo para os anais do judiciário brasileiro e também mundial, porque duvido que nós tenhamos um exemplo semelhante mundo afora na nossa história. Mas isso tudo foi superado e agora resta saber o seguinte: essas penas serão confirmadas porque a luta mencionada pelo pai da vítima não acabou. Como assim não acabou, Pedro? O ministro Dias Toffoli não decidiu? O Supremo não tem a última palavra? Mas tem a questão da revisão das penas. E isso, claro que pode trazer uma reviravolta, um baque, porque com essas penas elevadas eles ficam na cadeia. Se a pena for reduzida, dependendo para quanto, nós podemos ter a liberação rapidamente desses acusados. Vamos continuar acompanhando esse caso, infelizmente, 11 anos depois. Thaís Freitas também tem um destaque e vai falar sobre a eleição hoje, né, Thaís? É isso aí, Pedro.